Hoje a gente vai tentar responder uma pergunta que é muito comum os nossos pacientes fazerem. Escova de dentes, qual a melhor? Além dessa, outras dúvidas são bastante frequentes. Quantas vezes eu preciso escovar o dente por dia? Existe uma maneira correta de escovar o dente? Eu tenho que usar uma técnica? O tempo que eu passo escovando o dente, ele é importante? De quanto em quanto tempo eu tenho que trocar a minha escova de dentes e se eu posso usar uma escova elétrica ou só escova manual? Essas são as dúvidas mais frequentes. Bom, com relação às marcas de escova de dente, os tipos de escova de dente, a gente tem uma grande variedade no mercado. Muitas marcas nacionais importadas, com diferentes designs de cabo, de cabeça de escova, com diferentes tipos de cerdas, com cerdas alinhadas, com cerdas um pouco maiores na extremidade. E isso fica muito a critério das empresas que fabricam essas escovas de dente. Então, o paciente fica realmente perdido quando ele chega numa farmácia, num supermercado, ele fica na dúvida sobre que tipo de escova é o mais adequado para o caso dele. Bom, existe uma recomendação geral dos dentistas com relação ao tamanho da cabeça da escova, que geralmente a gente recomenda a cabeça pequena, de 30 a 35, por quê? Por conta do acesso às regiões posteriores. Então, uma cabeça muito grande, ela pode ter dificuldade de limpar os molares, principalmente a parte vestibular e lingual dos molares superiores. As cerdas, geralmente as cerdas são macias ou ultramacias. O que a gente deve fazer é desencorajar os pacientes a usarem escovas médias ou duras. Ainda são vendidas algumas, principalmente no mercado nacional. E tem pacientes que acham que a escova mais dura ela vai ser melhor na limpeza. Isso não é verdade. A gente tem que convencê-lo que cerdas macias são mais indicadas. O cabo, ele tem que ter uma boa empunhadura, tem que ser agradável para o paciente segurar e fazer a técnica da escovação. Existem variações? Sim, existem escovas específicas para pacientes que usam aparelho ortodôntico, existem escovas específicas para limpeza de próteses, que sim são escovas mais duras, podem fazer a higienização do acrílico, apesar de muitos pacientes usarem a própria escova de dentes, mas é indicado ter uma escova específica para limpar a prótese. Pacientes idosos e com algum problema motor podem ter indicação de escovas elétricas. Escovas para pós-cirúrgico, que são essas com as cerdas ultramacias, que o paciente não magoar ali, não machucar o tecido gengival ainda recém-operado. Crianças também têm indicações de escovas específicas, tamanho apropriado, e escovas elétricas também são bem-vindas para crianças. E a gente tem que ter cuidado em pacientes que têm descamações de mucosa e que têm também benefícios com essas escovas ultramacias. Bom, com relação à marca, isso é um gosto muito pessoal. A gente vai ter escovas nacionais e escovas de multinacionais, que são escovas com preços mais acessíveis no mercado, e a gente vai ter, nesse canto esquerdo aqui, as escovas, hoje em dia, que têm sido bastante recomendadas, como as escovas da TEP, da Curaprox e da Imex. São escovas importadas e que têm um custo bastante elevado. Uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, se o paciente pode pagar essas escovas variam de 21 a 30 reais o preço delas. Se ele acha bom, se ele pode pagar esse preço por uma escova, não tem problema nenhum indicar. Só que é importante o paciente perceber que não adianta nada uma escova cara ou uma escova com uma tecnologia superior ou com uma qualidade de cerda superior se ele não usa a técnica apropriada. Então a gente tem boas escovas da Colgate, da Oral-B, da Johnson, da Bitufo, da Dental Clean, da Reach, da Sorriso, da Aquafresh. A gente tem boas marcas de escova com custo aí variando de 4 a 5 reais uma escova de dente dessas outras marcas. Então, é meio que gosto. Não dá para a gente afirmar para o nosso paciente que uma escova TPMX e Curaprox vai ser mais eficaz do que uma escova de outras marcas. Não tem estudos comprovando essa superioridade. Tem uma questão de gosto e de bolso. A escova elétrica, ela tem uma indicação, sim, ela é indicada para paciente com problemas motores, dificuldade de escovação, mas qualquer pessoa pode usar. Como ela tem um movimento vibratório, a pessoa não precisa ter grande destreza manual para utilizar a escova elétrica, ela alcança, como ela tem essa cabeça pequena, essa é a da Oral-B,
tem várias marcas também disponíveis no mercado, ela alcança bem as regiões de dentes posteriores. Qualquer pessoa pode se beneficiar da escova elétrica. Ela é tão eficaz como a escova manual. Então, não dá para dizer que ela é superior, mas ela, sim, ela tem uma eficácia bastante grande, então ela pode ser indicada para qualquer pessoa que queira comprar a escova elétrica, tendo os cuidados e trocando as cabeças da escova de tempos em tempos. E ela também é considerada um grande estímulo para crianças. Crianças começam a achar legal escovar o dente quando elas usam escovas elétricas. A frequência de escovação, existem trabalhos que mostram que a escovação dentária a cada 2 dias é compatível com saúde. Nós podemos ter dentes saudáveis escovando o dente a cada 2 dias. A recomendação mais comum é que se escove o dente de 2 a 3 vezes por dia. Quando a gente vai olhar na literatura, não tem uma frequência de escovação ideal. O que se sabe é que a qualidade da escovação é mais importante que a quantidade. Então, se você escovar o dente uma vez por dia, da maneira correta, bem feito, você consegue desorganizar a placa bacteriana, desorganizar esse biofilme e pode ser compatível com saúde gengival e saúde dentária. Então, mais importante do que escovar várias vezes ao dia, escovar pelo menos, no mínimo, uma vez da maneira correta. A recomendação mais comum é que se escove após as principais refeições. Café da manhã, almoço e janta. Então, 2 a 3 vezes por dia é a melhor recomendação, e os dentistas fazem de frequência, mas tem que ser enfatizada que, pelo menos uma vez por dia, a escovação dentária tem que ser feita de maneira mais perfeita. A técnica de escovação, a gente aprende lá na faculdade várias técnicas diferentes, base modificada, Stillman, Charters e outras. E a base modificada se condicionou que é a técnica mais perfeita, que é a técnica onde você angula a escova num ângulo de 45 graus entre o longo eixo do dente e a gengiva, faz movimentos vibratórios circulares de 2 em 2 dentes, você vem correndo por toda a arcada, em todas as faces dos dentes. Bom, mais importante do que ensinar uma técnica é observar a maneira que o paciente escova e adequar as necessidades dele, observar as regiões onde ele não está conseguindo fazer da maneira adequada e mostrar ali como que ele deve fazer essa escovação correta. Sequência de escovação é muito importante, porque o paciente coloca a escova de dente com creme dental na boca e ele já fica com aquele gosto de menta, de hortelã, a boca já fica com gosto bom e aquilo dá a sensação de boca limpa. Então, o que ele tem que perceber é que está só cheiroso, mas pode não estar limpo se a escova não passar em todos os dentes, em todas as faces. Então, estimular esses movimentos vibratórios, circulares, movimentos de varredura, isso, usar os macromodelos no consultório para explicar. Tem vários vídeos e vários demonstrativos, folhetos sobre as técnicas de escovação. É importante a gente mostrar para o paciente qual é a maneira correta, fazer junto com ele e observar. A orientação de higiene bucal supervisionada para adultos, ela é uma prática pouco comum, mas que ela tem que ser feita de maneira frequente na clínica, nas manutenções de pacientes periodontais, nas revisões de pacientes adultos, para eles relembrarem as técnicas corretas de escovação. O tempo de escovação é outra questão. O mínimo que se deve ter de tempo para você fazer uma limpeza adequada é de 1 minuto. E tem alguns trabalhos que já mostraram que as pessoas escovam os dentes em 20 segundos, 25 segundos. Em 20 segundos não dá para limpar nada, só dá para ficar com gosto do creme dental na boca. Então, existem em alguns sites de produtos odontológicos essas ampulhetas que são indicadas para criança, para colocar no banheiro, e a criança só pode parar de escovar o dente quando a areia da ampulheta acaba de cair. Tem aplicativos de telefone que mostram o gatinho escovando o dente, o Talking Ginger, só pode parar de escovar o dente quando o gatinho parar de escovar o dente. Existem escovas elétricas com cronômetro, com timer, isso é legal também para você usar para estimular a pessoa a perceber que ela tem que ficar pelo menos 1 minuto escovando o dente. A troca da escova. A gente tem escovas de dente que tem esse marcador de tempo, que as cerdas vão ficando gastas, a cor vai sumindo e ele mostra o tempo que você tem que trocar a escova. Na verdade, não tem um tempo padrão para a gente falar para o nosso paciente. Troque a sua escova a cada 3 meses, que é o que as propagandas costumam falar. Bom, a gente tem que trocar a escova cada vez que as cerdas estiverem gastas. Então, as cerdas vão gastar. Se a gente guardar a escova molhada,
se a gente não tiver cuidado de secar a escova após o uso, a armazenagem, a força com que o paciente faz a escovação. Então, tem pessoas que as cerdas se abrem com uma semana de uso. Ah, Alessandra, então a indicação para essa pessoa é trocar a escova a cada semana. Quando as cerdas começam a abrir, elas já começam a ferir a gengiva, começam a ficar amolecidas, começam a não ter uma eficácia. Podem perceber a diferença que é você pegar uma escova nova da embalagem e pegar uma escova que está lá no seu banheiro há 2, 3 meses. A escova nova, você vai perceber na boca que ela faz uma higienização melhor. Quando você passa a língua nos dentes, você percebe que eles estão mais lisos, mais limpos. Então, essa é uma recomendação também bastante individual. A troca de escovas pode ter que ser feita num tempo menor, especialmente se o paciente faz força na hora da escovação. A gente tem aqui, no trabalho do SANS de 2020, da Academia Europeia de Periodontia, onde ele faz um resumo das técnicas de tratamento periodontal e das indicações, o consenso sobre a higienização dentária é que as necessidades dos pacientes têm que ser consideradas, as preferências do paciente também, quando escolhe uma escova de dente, um design de escova, ou o design de uma escova interdental. E o uso de uma escova elétrica pode ser considerado um método alternativo, especialmente em pacientes em manutenção periodontal, mas qualquer paciente pode se beneficiar. Outra conclusão desse trabalho foi que um programa de treinamento em higiene bucal, ele tem que ser baseado no risco do paciente, nas necessidades individuais. A gente não vai precisar ficar reforçando a higienização num paciente que está com baixo índice de placa, que não está com gengivite, que não está com cáries. Ele está satisfatória a higienização dele? Para que eu vou ficar melhorando ou ensinando? A gente reforça, mas não precisa ficar modificando a maneira de escovar. A gente tem que adaptar para as necessidades do paciente. Então, é uma orientação personalizada. E a mensagem que fica de mais importante para a gente é que a melhor escova é aquela usada adequadamente. Não importa se é a escova de R$30 ou se é a escova de R$5. Se a gente usa da maneira correta, aquela escova está ótima. Então, é indicado que o paciente teste as escovas do mercado, que ele use a que ele gostar mais, a que ele se adaptar mais, porque todas as marcas de escova conseguem cumprir seu papel, que é fazer a limpeza mecânica da placa bacteriana juntamente com o creme dental, que é universalmente utilizado e que vai auxiliar ali nessa higienização dentária.